Nós chegamos a Gênesis capítulo 30, versículo 27. Na realidade, eu vou ler a partir do 25 para fazer um pouco mais de contexto. Tendo Raquel dado à luz a José, disse Jacó a Labão: permite-me que eu volte ao meu lugar, à minha terra. Dá-me meus filhos e as mulheres pelas quais eu te servi, e partirei, pois tu sabes o quanto e de que maneira te servi. Labão lhe respondeu: achei eu mercê diante de ti. Fica comigo, tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. E disse ainda: fixa o teu salário, que te pagarei. Disse-lhe Jacó: tu sabes como te venho servindo e como cuidei do teu gado. Porque o pouco que tinhas antes da minha vinda foi aumentado grandemente, e o Senhor te abençoou por meu trabalho. Agora, pois, quando hei de eu trabalhar também por minha casa? Então Labão lhe perguntou: que te darei? Respondeu Jacó: nada me darás. Tornarei a apacentar e a guardar o teu rebanho, se me fizeres isto. Passarei hoje por todo o teu rebanho, separando dele os salpicados e malhados e todos os negros entre os cordeiros. E o que é malhado e salpicado entre as cabras, isso será o meu salário. Assim responderá por mim a minha justiça. No dia de amanhã, quando vieres ver o meu salário diante de ti, o que não for salpicado e malhado entre as cabras e negro entre as ovelhas, esse, se for achado comigo, será tido por furtado. Disse Labão: pois sim, seja conforme a tua palavra. Mas naquele mesmo dia separou Labão os bodes listados e malhados, e todas as cabras salpicadas e malhadas, todos os que tinham alguma brancura, e todos os negros entre os cordeiros, e os passou às mãos de seus filhos, e pôs à distância de 3 dias de jornada entre si e Jacó. Jacó apacentava o rebanho, o restante dos rebanhos de Labão. Tomou então Jacó varas verdes, de álamo, de aveleira e de plátano, e lhes removeu a casca, em riscas abertas, deixando aparecer brancura das varas, as quais eram assim escorchadas, pôs ele em frente do rebanho nos canais de água e nos bebedouros, onde os rebanhos vinham para descedentar-se e conceberem quando vinham a beber. E concebia o rebanho diante das varas, e as ovelhas davam crias, listadas, salpicadas e malhadas. Então separou Jacó os cordeiros, e virou o rebanho para o lado dos listados e dos pretos nos rebanhos de Labão, e pôs o seu rebanho à parte, e não o juntou com o rebanho de Labão. E todas as vezes que concebiam as ovelhas fortes, punha Jacó as varas à vista do rebanho nos canais de água, para que concebessem diante das varas. Porém, quando o rebanho era fraco, não as punha. Assim as fracas eram de Labão e as fortes de Jacó. E o homem se tornou mais e mais rico, teve muitos rebanhos, e servas e servos, camelos e jumentos. Meus irmãos, você pode dizer: encontrei uma receita bíblica para manipular geneticamente o meu rebanho. Não faça isso, porque vai dar em nada. Não existe isso. Jacó acreditava que isso acontecia, mas quem abençoava era Deus. Repare, é o sogro tentando trapacear o genro e o genro tentando trapacear o sogro. Lembram das duas irmãs? Lia tentando trapacear Raquel e Raquel tentando trapacear Lia? Que família pode ser criada num ambiente como esse? Filhos de 4 mulheres diferentes vendo trapaças sobre trapaças. Aí você pode entender a confusão que vai acontecer nessa família. Mas a lição que nós podemos tirar aqui está além disso.
Isso é óbvio, nós não temos que esconder, o texto está aí e basta ler com calma para ver isso. Entretanto, a lição maior é o seguinte: Jacó está repetindo o erro de seu avô Abraão, o erro de seu pai Isaque. Que erro? Tanto Abraão, quanto Isaque, quanto Jacó tinham a promessa de Deus de os abençoar, os fazer fortes, os proteger dos inimigos. Mas eles não acreditavam tanto nessa promessa, porque arranjavam um jeito de dar uma ajudazinha a essa promessa. Abraão pediu a Sara que dissesse que era sua irmã, para que não o matassem por causa da beleza dela. Isaque repetiu a mesma coisa, quando os dois deveriam se sacrificar pelas mulheres, e não usar as mulheres como escudos. Abraão e Isaque formaram alianças com Abimeleque, povo que o Senhor Deus tinha dito para não fazer aliança com ninguém, porque ele seria o escudo. Entretanto, os dois procuram dar um jeitinho de garantir a sua segurança através de alianças. Jacó faz a mesma coisa. O Senhor Deus havia prometido que ele ficaria um homem de posses, que ele teria segurança, ele voltaria para sua casa, e ele até fez juramento sobre isso. Você se lembra? Se fores comigo, me der o pão para comer, roupa para vestir, e me guardares, certamente de tudo te darei o dízimo. Ou seja, ele fez promessas ele fez votos, juramentos a Deus, baseado nas promessas que Deus havia feito. Entretanto, eu vou fazer o seguinte. Com quem ele aprendeu isso eu não sei, mas ele já tinha mais de 40 anos, deve ser uma cultura comum na região. Ele dava um jeito dos seus rebanhos procriarem na frente de Listras, porque assim, eventualmente, os listrados e os todo pretos seriam dele. E mais do que isso, quando eram duas ovelhas fracas, ele não usava sua artimanha. Quando eram fortes, ele usava a sua artimanha para ficar com a parte forte do rebanho. Ou seja, é um enganando o outro. Meu irmão, Deus te chamou para o seminário. Você fez promessas diante de um presbitério de que iria se preparar para ser um bom ministro de Deus. Você tem a convicção de que precisa aprender mais da graça e da palavra de Deus para ser um bom expositor de sua palavra, um bom dispenseiro dos mistérios. É como se os mistérios de Deus estivessem numa dispensa sobre a qual você tem guarda, e você dispensa os mistérios da graça de Deus de acordo com a sua capacidade de acessar tais mistérios. Mas se você dá uma ajudazinha... Eu fiquei meio escandalizado essa semana quando eu vi que o texto, o software mais usado de Bíblia, mais usados pelos irmãos, tem resumos de sermões. Nem sermão você precisa mais, se for desonesto, nem sermão você precisa mais estudar. Tem um resumo pronto lá. Aliás, tem muitos sites da internet que você encontra sermões prontos. Não aconselho você fazer isso, porque se nós não pegarmos, os professores, Deus pega. Você é obrigado a ser o dispenseiro dos mistérios de Deus, e Deus vai falar através da iluminação do Espírito Santo no seu coração.
é essa que vale, não é aquela que está na internet. Se fosse aquela da internet, qualquer um leria. Ore, faça o que tem que fazer e não faça como Jacó, não faça listras em cima de varas, achando que isso vai dar resultado, porque não dá. O resultado está na obra de suas mãos e na graça de Deus. Finalmente, um passo além disso. Deus não precisa de trapaceiros. É claro que Deus usa os erros dos homens. É claro que Deus sabe o caráter de cada um. E Deus vai cumprir os seus intentos no decorrer dos anos e executar o seu querer de acordo com os seus planos. Não é isso que nós afirmamos? Pois bem, mas Deus não precisa de trapaceiros. Deus não precisa que você sonegue o seu imposto. Todo imposto que você paga, se você ainda não paga, tenha certeza que como pastor você vai pagar. Porque o pastor recebe como autônomo, e como autônomo o leão pega uma bocada muito boa do salário do pastor. Deus não precisa que a igreja dê um jeitinho de construir sem as aprovações ambientais, de prefeitura e outras coisas. Deus não precisa que você chupe um software pirata para usar. Tudo isso está nas mãos de Deus e Ele não precisa de nenhuma dessas trapaças. Não se faz a obra do Senhor relaxadamente, porque é maldito o que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Você é convidado a andar por um caminho mais estreito, com a porta apertada e com poucos companheiros, porque o caminho largo e espaçoso e de porta escancarada, muitos andam por ele, não vai dar em bom lugar. Você é convidado a tomar a cruz e seguir o Senhor. Você é convidado. Aliás, eu estou usando a palavra convidado, mas na realidade é ordenado. Você é ordenado ir para o mundo como ovelha para o meio de lobos. Ah, mas qual é a chance dessa ovelha? Ela vai acabar morta. A nossa ovelha maior não foi morta por nós? E o grão de trigo só dá fruto quando ele morre? Não é essas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo? Meus irmãos, Jacó aqui é digno de admiração entre os ímpios. Sujeito esperto. Labão, então, é mais admirável, porque combina uma coisa com Jacó, cochicha aqui com seus filhos, pegam todos aqueles que iriam para Jacó e vão. 3 dias de viagem, 45 quilômetros em média, de distância, para ele nem saber que existe esse rebanho lá. Ter vantagem em tudo, como dizia. Mas não é essa a vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós façamos de acordo com o que Ele quer.